Olá, amigos, tudo bem com vocês? Gente, se tem um assunto que não sai dos noticiários, todo dia a gente vê, é a questão das minorias. A gente está vivendo num momento aí de muita radicalização, de muita polarização ideológica, né? Coisas que até assustam a gente. Então, vira e mexe, vem à baila, né, esse tema, minorias. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre minorias, né, que é um tema que a gente inclui nas nossas aulas de sociologia. Tá? Então vamos começar definindo o próprio termo. Lembrando sempre que esse tema é um tema que é assim, bastante cogitado para o Enem. Tá? Então fique atento para esse vídeo aí, você que vai fazer o Enem. Né? Como é que você pode abordar esse tema, minorias, na sua redação? Vamos lá. Em primeiro lugar, né, do ponto de vista sociológico, como que a gente pode definir uma minoria ou definir minorias? Gente, minorias são grupos, né, são segmentos sociais que destoam da maioria da sociedade. Né? Ou seja, a gente tem costumes, valores morais, valores sociais, valores culturais padronizados. A gente vive numa sociedade de massa, numa sociedade de consumo, e quando algum grupo destoa dessa maioria, né, ele passa a significar, passa a representar uma minoria. Então existem minorias de todo tipo. Existem minorias culturais, minorias religiosas, minorias étnicas, políticas, sexuais, e também aquela minoria formada por aqueles que são portadores de algum tipo de deficiência. Então há N tipos, né, de minorias. Né? A grande questão, o grande problema, né, quando o assunto é minorias, é exatamente a forma como essas minorias são tratadas, não apenas pelo Estado, mas também pela sociedade. Então, vira e mexe, são vítimas de preconceito e, não raro, vítimas de violência. Então, como tratar a questão das minorias? O que deve ser feito em relação à inclusão dessas chamadas minorias? O que a gente pode apontar como solução? A solução estaria em ações afirmativas. Tá? Ações afirmativas que não deveriam, na realidade, partir só do Estado. O Estado deve tomar ações no sentido de criar leis, né, inclusivas para essas minorias. Tudo bem, né? As leis, isso é um princípio do direito, elas são feitas para contemplar a maioria da sociedade. As leis não, a princípio, são feitas para uma classe social específica, e sim para todos. Porém, quando o assunto são as minorias, aí a coisa muda de figura. Aí o direito ele tem que focar, né, exatamente em ações legislativas para essas minorias, para poder assegurar os direitos dessas minorias. Platão, velho e sábio Platão, falava sobre isso. Ele tem uma frase em que ele dizia: é necessário tratar os desiguais de forma desigual para que eles se tornem iguais. Então, isso é exemplo de lei inclusiva, de lei que é feita especificamente para atender a uma necessidade social de algum segmento que represente uma minoria, para igualar esse segmento ou esse grupo aos demais cidadãos, a maioria da sociedade, porque essas pessoas também são cidadãs. Então, eu dizia, essas ações afirmativas, elas não devem partir só do Estado. Elas partem do Estado através de leis para contemplar essas minorias, através, por exemplo, do sistema de cotas nas universidades, que a gente vê, né, que procura contemplar minorias de um modo geral. É um exemplo de ação afirmativa, né, legislativa. Tá? Elas deveriam partir também e devem partir, porque felizmente já estão partindo, né? A realidade é muito diferente da de 20, 30, 40 anos atrás. Mas é necessário também que a sociedade se mobilize. Né? A gente fala em iniciativas privadas, iniciativas do conjunto da sociedade, que a gente vê, né, através dessas organizações não governamentais, a gente vê através das denúncias que existem. Então é necessário um tratamento
conjunto, né, uma ação conjunta por parte do Estado, que é o agente mais responsável nessa questão. Isso é uma coisa que cabe principalmente ao Estado. Agora, quando o Estado não trabalha satisfatoriamente, aí a iniciativa privada, a sociedade, o conjunto da sociedade deve cobrar essas ações afirmativas, essas ações inclusivas. É interessante que fala-se muito em democracia representativa. Quando se fala em democracia, democracia é o governo da maioria. Então tudo que se faz é para a maioria, a maioria, a maioria. Aí o que acontece? Como é que ficam as minorias, né, dentro dessa questão? Né, já que a democracia representativa fala da maioria. Né? Então hoje fala-se muito em democracia participativa, né, que seria um modelo de democracia que teria como objetivo, ou que tem como objetivo, dar mais voz às minorias, exatamente pelo fato delas serem minorias. E só para entornar o papo, uma coisa interessante é a questão das minorias majoritárias. Quando a gente fala em minoria, a gente fala em grupo menor em relação à maioria da sociedade. Agora, historicamente, a gente já teve exemplos de minorias majoritárias. E eu diria, né, a gente até tem, dependendo da situação social do país. Você sabe o que é uma minoria majoritária? Uma minoria majoritária é o seguinte, é uma minoria que, na verdade, numericamente, quantitativamente, representa a maioria da sociedade, mas que está excluída. Ou seja, existe um modelo de sociedade que contempla uma minoria, exclui a maioria, né? Numericamente, quantitativamente falando, a maioria fica excluída. Foi o caso, por exemplo, da África do Sul, no período em que vigorou o apartheid. A minoria branca excluía a maioria negra na África do Sul. Então ela era uma maioria numericamente, mas era uma minoria porque não tinha direitos civis iguais aos da minoria branca que explorava, mesmo depois da independência. Felizmente isso mudou. Né? Depois de muita luta aí do Mandela e tal, a situação mudou. Se você pegar o Brasil, por exemplo, na época em que existiu aqui a escravidão no Brasil, em algumas regiões do Brasil, a população escrava superou a população livre. Então a população escrava, excluída, explorada, era uma minoria majoritária. Tá? Então essa questão é muito interessante. Já me perguntaram, isso existe nos dias de hoje? Olha, se você pegar alguns países extremamente pobres, você vai ver que de repente isso pode acontecer. A maioria socialmente empobrecida, explorada por uma minoria que tem uma situação social melhor, uma elite. Então isso é um fenômeno que realmente, provavelmente exista nos dias de hoje em países subdesenvolvidos. Tá? Um tema bastante interessante. Fique de olho, isso, na minha opinião, é bem cogitado para o Enem. Compartilhe aí com seus colegas que vão fazer o Enem esse vídeo, tá? Porque ele pode orientar vocês na hora de fazer o desenvolvimento da redação. Tá bom? Um grande beijo para vocês, inscreva-se no canal, tá? Deixe a sua opinião, dá um pulinho no Instagram e a gente se encontra aí no nosso próximo vídeo. Um forte abraço.